Muito bem, começando mais uma Resenha Psi, o seu podcast de psicologia, comportamento e sociedade. Meu nome é Renan Fileto, eu sou psicólogo clínico e esse podcast é o que eu chamo do meu momento para tirar dúvidas e rever pessoas queridas. Então hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que é mais polêmico do que deveria, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar hoje sobre cannabis medicinal, né? Os usos que a gente tem dentro da área médica, da cannabis, dos derivados dela, né? E a psiquiatria. Vocês sabem, como eu disse agora na abertura, eu sou psicólogo. Então, como que a gente vai fazer para falar da psiquiatria? Para isso, eu trouxe uma amiga minha, Priscila, psiquiatra, médica com atuação na psiquiatria, né? Para falar um pouquinho sobre isso. A Pri, a gente já conversa há um tempinho, né? Eu sempre tive muito interesse sobre essa atuação específica dela, com derivados da cannabis, né? Onde isso pode ser utilizado, quais são os usos, né? Os benefícios que esses derivados da cannabis trazem. E hoje a gente vai ter um momento para falar sobre isso, desmistificar algumas coisas, trazer um debate bem interessante e eu acho que mais do que tudo importante, né? Bem-vinda, Pri, tudo bem? Tudo bem, prazer poder falar sobre esse assunto, estar com você. Que bom revê-la, né? A gente já teve alguns encontros em outros programas, né? E é muito bacana ter você aqui, principalmente para tirar as minhas dúvidas. Eu acho que as dúvidas da galera também dentro desse lá. Qualquer erro vai ser pelo nervoso de estar aqui com você. Ah, sim, mas você pode ter certeza que o apresentador está mais nervoso ainda, tá bom? Fique tranquila. Pri, seguinte, você, médica, com atuação dentro da área da psiquiatria, em que momento, dentro da sua atuação médica, surgiu esse contato com a cannabis no sentido medicinal? Porque a gente sabe que o Brasil é um lugar que tem toda uma moralidade envolvida nesse assunto, as pessoas fazem muita confusão, né, sobre o que é a droga, o que é o uso médico. A gente vai falar um pouquinho desse contexto também, né? Em que momento, num contexto totalmente desfavorável, que ainda é, infelizmente, a Priscila entrou em contato com o uso medicinal da cannabis? Dentro da psiquiatria a gente atende, né, diversas patologias, então acompanho pacientes com autismo, alguns mais leves, outros mais severos, e o meu primeiro contato com a cannabis medicinal foi quando a mãe de um paciente com diagnóstico de autismo vinha me questionando sobre o uso do canabidiol para o tratamento, que ela fazia parte de grupo de mães de autistas e já vinham usando, estavam tendo bom resultado. Eu, não tem muita evidência, né? Deixa pra lá. Aí passava mais uma consulta e aí via que o paciente também não tinha grandes evoluções. Mas essa mãe que me fez prescrever, que ela chegou, olha, você falou que não tem muita evidência, mas me falaram que está sendo bom, eu tô dando isso aqui para ele. E me tirou da bolsa um frasco de um óleo. Que sensacional. E ela já estava dando para ele, e eu falei, bom, agora eu preciso saber o que ele está usando. Então, foi aí que eu comecei a estudar, entrei em grupos de estudos, né? Tem até com ligação da Unifesp, que é a SBE, que é uma Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Então, comecei a me aprofundar mais nos assuntos, fiz mais cursos voltados para essa área, mas foi com a mãe de um paciente que eu iniciei. Que interessante, que diferente. E você lembra que ano que foi isso, que você teve esse primeiro contato? Foi em 2019, que aí foi quando eu comecei a estudar, então bem recente, né, que eu comecei a prescrever, foi 2019. E essa mãe muito proativa, né? Muito estudiosa, né? Super, né? As mães, né? Sempre muito presentes no tratamento, né? Então, e sabem de tudo, de todas as novidades. Se a gente não se atualizar, a gente fica para trás, né? Elas dão um show. Na clínica da psicologia também rola muito isso, assim, o pessoal chega e fala, Renan, e o EMDR? O que você acha? Aí você fala, calma aí que eu vou ver o que é isso. Aí você vai pesquisar para entender o que é, né? Mas lógico, né? Essa mãe de uma criança autista, ela tem contato com uma pessoa autista em tempo integral, né? Sim. Faz parte da vida dela, ela vai pesquisar, ela vai ter interesse mesmo, né? Ou pelo menos deveria ter sempre, né? E aí, a primeira pergunta, quando ela trouxe o frasco, eu falei, tá, e o que você tem notado de diferente? Ela foi me mostrando algumas melhoras em relação ao comportamento, agitação. E aí eu comecei, hoje em dia ele usa um produto legalizado,
com extratos da cannabis. Isso em 2019. Você tinha quanto tempo de atuação já? Eu terminei a faculdade em 2012, então desde 2013 que eu estou exercendo aí. Estudei 3 anos na psiquiatria, então 13, 14, 15 foi mais de estudos, depois para a prática clínica. Então a sua prática clínica, pelo que a gente estava conversando em off até ali, ela é mais ou menos da mesma época onde o uso de derivados da cannabis ele começou a ser mais legalizado, dá para dizer dessa forma? O Conselho Federal de Medicina liberou em 2014 o canabidiol para prescrição de epilepsias refratárias, né, quadro de autismo, e foi para dores, fases terminais, oncológicos, então foi, né, crescendo. E em 2020 teve a liberação para prescrição de mais compostos, teve uma facilitação e uma fiscalização maior em cima dos produtos. Então, de 2020 para cá que ficou melhor para a gente como prescritor. Ainda difícil para o paciente, mas melhor como prescritor. Você falou de fase terminal, seria para dor, na questão do câncer? Dor, né? Cuidados paliativos aí no geral. Do câncer também, os efeitos pós-quimioterapia, náusea, vômito, emagrecimento. Então, essas... É interessante a gente falar, né, que quando a gente está falando da cannabis, a gente não está falando de uma pessoa fumar, né, que eu acho que é uma grande confusão que acontece por várias vezes aí. E assim, falando sobre a maconha em si, eu e a Pri, a gente estava conversando em off sobre como que a palavra maconha, ela já vem com todo um estigma, com todo um peso, né, e que quando a gente fala sobre a cannabis, a gente não sente esse mesmo teor pejorativo, né, negativo. E por que isso, né? Porque a gente sabe que, apesar do ser humano ter um histórico, né, ao longo das eras de se entorpecer de alguma forma, gente, não é de hoje, tá? A gente tem na Ásia a questão do ópio, né? Antes de Cristo. A planta já existia, né? Exatamente. Cultivo. Entendeu? E a gente tem, né? A gente estava falando em off até Grécia e Roma com a questão do vinho. A gente tem, aparentemente, né, uma questão que a história dos entorpecentes, por assim dizer, né, se confunde um pouco com a história da humanidade, né? A gente tem esse vínculo histórico já. Então, para deixar bem claro e a gente começar explicando aqui, a gente não está falando do baseado que a pessoa vai pegar com um colega de faculdade, nada nesse sentido. A gente está falando da cannabis medicinal e os derivados, né? E quais são os derivados? O que é o uso quando a gente está falando da cannabis, Pri? Vou começar de que você levantou aí inicialmente, né? Então, como a gente falou, a maconha já leva em mente, né, uma batida policial, a parte ilícita. Quando a gente fala em cannabis, a gente já traz um pouco mais a memória aí em relação à parte medicinal, né? Baseado, nunca. Né? Por N fatores, né? Principalmente controle de qualidade, você não sabe o que está consumindo, você não tem uma padronização dos compostos ali, então jamais. E vai ser difícil, mesmo que em redução de danos, por exemplo, a flor, vaporizado, vai ser difícil encontrar um profissional da área da saúde que te oriente a fumar qualquer coisa, né? Então, a gente traz esses compostos de forma mais, ou com um controle de qualidade melhor, para o uso do paciente de forma mais segura. A gente acaba isolando ou colocando em algumas composições os fitocannabinoides, que são vindos da planta. Então, vem a maconha e a cannabis, são a mesma coisa. A diferença aí é na produção. Eu acho que a diferença é muito também a forma como a sociedade enxerga, né, quando a gente fala de uma forma ou da outra, por tudo que a gente falou, né, do estigma. E a gente está falando então de uma planta. Importante frisar, a Pri tá aqui para me corrigir se eu falar alguma besteira, que o remédio vem de plantas, em sua grande maioria, né? Então a gente está falando dessa situação se repetindo. Remédios que vão vir de uma planta específica, né? Dentro do que a gente fala do uso da cannabis medicinal, eu até comentei com você que eu escutei sempre muito sobre o CBD, o óleo de CBD, né? O que é o óleo de CBD? O CBD é o canabidiol, um dos compostos da planta.
um dos que a gente tem mais estudos em relação à segurança no tratamento, com várias indicações para analgesia, anticonvulsivante, ansiolítico, auxiliar no sono. Então, a gente tem uma gigantesca possibilidades com o uso da planta, justamente porque a gente tem um sistema próprio que chama sistema endocannabinoide. Então, mais ou menos uns 30 anos foi descoberto que a gente produz endocannabinoides. Tem 2 que foram descobertos, anandamida e 2-AG. Isso quer dizer que o nosso corpo produz cannabis, endocannabinoides, que acabam interagindo e sendo liberados conforme a necessidade do organismo. E o canabidiol é um fitocannabinoide, vem de origem da planta, tem também como ser feito de forma sintética, mas o que a gente tem maior uso e estudos é vindo da planta. Então, é um dos compostos onde tem mais de 140 fitocannabinoides. Então, tem mais de 140 compostos que interagem com o nosso organismo. E o efeito da planta como um todo, que a gente chama efeito comitiva ou entourage, é o efeito até agora de maior benefício da planta, de resposta no tratamento. E vamos só reforçar uma coisa aqui, porque quando eu soube, a Pri me passou um documentário, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quando eu soube dessa questão dos endocannabinoides, a minha cabeça explodiu no nível absurdo. Por quê? Porque normalmente, gente, quando a gente fala sobre drogas ou sobre substâncias químicas de modo geral, o que a gente espera? A gente espera que seja uma substância, um elemento intrusivo, né? Uma coisa que não era para estar... de fora, né? Exato, que não era para estar no nosso corpo e que a gente usa e por conta disso ele altera o nosso organismo. Então, sei lá, pensando no exemplo simples da cafeína, por exemplo. Até onde eu sei, a gente não produz nada disso no organismo, então a gente usa como estimulante e tudo mais. Quando no documentário eles citam a questão dos endocannabinoides, matou para mim uma questão muito fundamental que caracteriza muitas drogas que a gente fala, que é essa questão de vir de fora para dentro, né? A gente produz substâncias que existem na planta, então. Substâncias quimicamente similares às que tem na planta. E elas têm o mesmo efeito no corpo? Os endocannabinoides, eles funciona mais ou menos, até eu aprendi isso com uma das professoras aí, que a gente, ainda bem, temos bastante professores na área que já prescrevem desde 2014, quando foi iniciado. É como se fosse, ela fala, o maestro da orquestra. Então, tá precisando de algo para manter o equilíbrio, vai lá e libera um pouco da substância para poder fazer. Então, o sistema endocannabinoide tem uma função de homeostase, que é manter o equilíbrio do organismo. Então, tem receptores no corpo inteiro, bastante no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, por isso a atividade, a resposta em várias patologias. Não é porque é algo milagroso, até porque não vai ser 100% das pessoas que vão ter alguma resposta medicinal da planta. Cara, isso é muito interessante, porque até no documentário eles colocam uma questão de que isso talvez seja um indício de que o uso da cannabis, seja da forma como for, ele tem realmente um histórico com a gente, né? Como se a gente tivesse evoluído juntamente com a planta, né? Sim, uma questão de evolução, até mesmo, como você disse no início, do uso antes mesmo de Cristo. A gente tem históricos aqui da coroa portuguesa, Carlota Joaquina, dizem que fazia o chá de maconha, então é algo já de muitos anos. É algo muito presente, né? Pri, o que o CBD faz? Ou onde que eu uso, para quando que ele a gente tem uma comprovação de que ele é eficaz na melhora de qualidade de vida, seja como for? Temos muitos estudos em andamento. Hoje é uma média de 2 por dia de estudos que acabam saindo, então é muita informação. Mas temos para epilepsia refratárias, fibromialgia, autismo, então para controle mais da parte comportamental, efeito também pós-quimioterapia. Então, ele
como eu disse, tem no sistema nervoso central, então tem alguns estudos mostrando neuroproteção, até uma neurogênese, mas isso ainda caminhando. Neurogênese? Então, caminhando. Que vai... A galera fala que a maconha mata neurônios, né? Olha que plot twist interessante, não? Algo importante da gente colocar, né? Você mata neurônios. Estamos falando mais de uma predominância de THC, que é o composto mais psicoativo da planta, e até os 25 anos nosso cérebro está em desenvolvimento. Então, substâncias que você faça, não só a maconha, mas como o álcool, que vai interagir, atrapalha o desenvolvimento cerebral. Então, a importância de ter segurança no que está consumindo, principalmente até essa faixa etária. Eu posso dizer que o CBD, ele é o componente da planta, né? Que ele tem o efeito mais calmante, mais sedativo, por assim dizer, e o THC, ele é o elemento que dá o barato, que o pessoal fala. Mais euforizante. Isso. Tudo depende, né, Renan, da dose. Então, o canabidiol também, que é o CBD, tem uma função importante que é neutralizar os efeitos psicoativos do THC. Então, ele impede que o THC tenha o poder de dar o barato, de dar alterações prejudiciais, né, com risco de psicose ou de aumento da ansiedade. O THC ele é o mais sedativo, então, em casos de insônia, até é recomendado uma porcentagem pequena de composição para auxiliar. O canabidiol a gente tem como o mais seguro, o mais estudado, e eu particularmente acabo associando, quando eu preciso do THC, que é em dores crônicas de maior intensidade, que eu preciso auxiliar o THC pela potência analgésica que ele tem, eu acabo associando junto com o canabidiol, porque ele tem esse fator protetor dos efeitos psicoativos do THC. Será? Você falou uma coisa interessante agora. O CBD a gente tem mais trabalhos, né, comprovação e tudo mais. Será que tem alguma coisa a ver com isso mesmo? Que, em teoria, o THC seria o elemento recreativo e o CBD não? Será que tem alguma coisa a ver nesse sentido? É muito colocado dessa forma. Então, hoje, a gente encontra bastante profissional que reconhece o efeito benéfico do uso do canabidiol, mas ainda temos poucos que reconhecem o efeito do THC como medicinal, né? Como potência para tratamento. Eu não lembro, até a gente começar a ter contato, começar a pesquisar, porque a gente combinou de gravar, eu não lembro de, na minha roda, e roda de psicólogos, né, e tudo mais, das pessoas citarem o THC. Para mim foi uma surpresa mesmo, assim. Porque o CBD, eu te contei da minha cliente que tem fibro e tal, né, isso estava muito mais presente. Quando eu soube que o THC ele também poderia ter um uso medicinal, foi uma surpresa, de verdade, assim. É mais recente isso também, de descobrirem a função dele mesmo? Digamos que mais recente, com um pouco mais de segurança, mais recente, né? Mas ele tem muitas propriedades medicinais, tem os seus riscos também, por isso a importância de um acompanhamento com profissionais, né, que trabalhem com a cannabis, seja na terapia de formulação do óleo, como também quem está prescrevendo, quem vai acompanhar o desenrolar aí desse tratamento. Mas o THC tem efeitos medicinais, assim como a planta como um todo. Ela tem os fitocannabinoides, CBD, THC, CBN, CBG, como eu disse, mais de 140. Tem também os terpenos, flavonoides, que acabam interagindo. Os terpenos, por exemplo, limoneno é um terpeno que tem na cannabis, e tem também frutas cítricas, melhora a imunidade. Melhora a imunidade, melhora, né, questão antioxidante. Então, por isso esse efeito comitiva é importante, porque além dos fitocannabinoides, de todos os compostos interagirem, também tem terpenos e flavonoides, que tem em várias outras plantas, em vários outros compostos. Eu acho muito interessante, porque assim, eu acho que a gente tem, de fato, que fazer o que a gente está fazendo, que é ter uma conversa séria, né, e científica e tudo mais sobre isso, para tirar um pouco desse estigma e para provar, por exemplo,
que os meus clientes que sempre relataram, Renan, eu sou muito ansiosa e eu fumo antes de dormir. Muita gente, você sabe, você já deve ter trombado, fala que isso é desculpinha, é a pessoa que quer fazer uso da maconha e fica tentando justificar de alguma forma. E quando a gente pega uma profissional que trabalha, que nem você, com isso, e vai dizendo, não, os efeitos são esses, esses e esses, e isso bate com muita coisa que eu escuto na clínica, das pessoas falando, cara, eu tenho dor crônica e eu fumo e isso me ajuda. Melhora, né? Tem, porque interage, mesmo que seja um uso irregular, sem um controle de qualidade, ele está agindo, interagindo com o teu organismo como qualquer outra substância que a gente vá consumir, né? Mas a importância de ter um produto que, principalmente relacionado aí a cannabis, que você conheça a procedência, que você tenha como ter uma análise desse produto é de maior segurança, porque é uma planta muito delicada. Então, ela se altera em questão de predominância dos compostos com luz, temperatura, tipo de cepa. Então, ela é muito sensível para um uso com pouco cuidado. Então, esse uso com a finalidade medicinal, ele é muito criterioso, é muito delicado para ter esse produto final. Eu acho que o que eu defendo, e eu acredito que você também, seja justamente que a gente entenda, né, como isso é vantajoso para as pessoas que precisam, de que forma, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o processo também, né, de elaboração do óleo e tudo mais, e que não tem a ver necessariamente com uma questão somente recreativa. A gente quer usar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O relato dos meus clientes, ele bate com o que a ciência diz sobre as substâncias, e a gente quer, antes de qualquer coisa, que as pessoas que dependem disso, elas possam usufruir desses produtos, dessas substâncias, sem que haja um estigma, né? Sem que haja uma taxação, rótulo. Sim, né? Possa ter o benefício, né? A parte de melhora de qualidade de vida, a parte medicinal, com um produto de qualidade. Assim como o THC é ansiolítico, ele também é ansiogênico. Então, tudo depende da dosagem e do organismo que está recebendo. Porque tem diferentes tipos de metabolizadores também. Tem metabolizador rápido, intermediário, lento. E isso muda de acordo com a dosagem. Por isso, a gente acaba reforçando a importância de um acompanhamento médico até para a dose ideal para você. Né? A gente falou muito isso em off, né? Como todo remédio, né, Priscila? Como todo remédio, como toda dipirona. Exato. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos para algumas perguntas mais básicas, assim. Eu cheguei para me consultar com você. O que é mais frequente de você prescrever, sugerir o uso? Quais são os quadros mais comuns de aparecerem para você? Os quadros mais comuns são relacionados à dor. Então, já tentou diferentes tipos de medicamentos, opioides, então classes mais fortes, e não obtiveram resposta ou não tiveram qualidade de vida. Porque tem muitos medicamentos que aliviam a dor, mas derruba, a pessoa não sai da cama de sonolência ou de outros efeitos colaterais. Então, dor crônica é uma procura grande. Doenças neurodegenerativas, então Parkinson, os efeitos do movimento. É maravilhoso você falar isso, porque vai contra tudo que a gente pensa da maconha como algo que estraga o cérebro da pessoa, né? A maioria dos meus pacientes tem mais de 60 anos. Olha e a isso, grande gente. maioria nunca consumiu ou consumiu muito lá atrás derivados da cannabis. Eu falo, nossa, mas agora você vai virar maconheiro? Depois dos 60? Então, a população maior são os idosos, autismo e dor crônica. Mas tenho pacientes acompanhando para controle de ansiedade, para insônia. Tenho pacientes acompanhando para parar o uso da maconha fumada. Sério? A gente tem alguns estudos, né, para tratamento da dependência de uma redução de danos. Uhum. Vai criando a tolerância, né, fazendo o corpo se acostumar com outra dosagem, né? Nossa, mas isso me pegou muito surpresa. Como é que a gente faz isso? A pessoa ela faz uso da maconha inalada, imagino, né? E aí ela quer diminuir isso. A gente vai colocando as substâncias que estão presentes na planta e vai diminuindo como se fosse realmente uma redução ou desmame de remédio, bem assim. Hoje não temos um medicamento voltado
para dependência de cannabis, assim como a gente tem medicamentos voltados para dependência de álcool, por exemplo. Então, vem se estudando, vem tendo bons resultados com estudos para retirar, desmamar o uso recreativo, né, ou de uma possível dependência, né, seja uma dependência de hábito, com o uso de fitocannabinoides. Tá, mas deixa eu entender que agora você falou uma coisa que eu fiquei meio em choque aqui. A gente está falando de uma substância, né, da maconha que a pessoa inala, e ela começa com o uso dos derivados para conseguir reduzir, né? Esses derivados, quando a gente tem uma prescrição médica, eles podem causar algum tipo de dependência? Ou a dosagem certa, sob controle, isso não tem esse tipo de efeito? Nunca foi provado a abstinência por uso de cannabis, seja ela fumada, né, ou ingerida via oral. O nosso receituário para prescrição desses compostos é receituário controlado, então todos os medicamentos controlados têm, nem que seja pequenininho, um risco de dependência ou de maior atenção no tratamento. Não temos aí comprovado que teria uma dependência. Na minha prática clínica, também não tive nenhum problema quando fomos retirar o uso de fitocanábicos para abstinência ou para problema pela falta do óleo. Aquela coisa, esqueceu de tomar hoje, não vai ficar com vertigem passando mal daqui 2 horas. Existe um uso crônico? A pessoa pode ter que fazer o uso, sei lá, pro resto da vida, ou um uso muito longo, assim? Sim. Dificilmente ela tem, a gente acaba indicando ela em monoterapia, então, às vezes associada, efeito ansiolítico a gente associa também com um antidepressivo, mas às vezes numa dosagem bem menor do que estaria usando o medicamento. O que é a monoterapia? Monoterapia é quando a gente usa um único medicamento para o tratamento de determinada patologia. Então, paciente com dor, geralmente são pacientes com polifarmácia, com muitos medicamentos. Dificilmente vai ter um medicamento. E a cannabis entra aí como mais um para ajudar no controle, na qualidade de vida, mas a grande maioria associada com alguma outra medicação também. Tá, mas aí eu cheguei lá no consultório da Pri, e aí eu tô com um quadro de ansiedade ou qualquer coisa que caiba, né, dentro disso que a gente está conversando, e você me prescreveu que eu faça uso do óleo de canabidiol, por exemplo. Qual é o próximo passo? Eu vou na farmácia da esquina, eu consigo? Eu preciso de uma autorização legal? De que maneira eu consigo comercializar e fazer uso disso? É uma fiscalização da Anvisa, né, em cima desses produtos. Então, a gente tem 3 formas. Importados, que era até pouco tempo a única opção, né? Então, de fora do país. Problema, custo. Bom, temos como comprar na farmácia da esquina, né? Principalmente em grandes redes. Tem mesmo, é fácil de encontrar. Tem o canabidiol isolado, por exemplo, que é da Prate Dona Duzi. A gente tem na farmácia, você vai com a receitinha e já sai com o medicamento. A receita fica retida. A receita fica retida. E a outra forma é o uso de associações, que começaram como artesanais, foram evoluindo. Tem 2 no Brasil com acompanhamento legalizado totalmente, com fiscalização, que é a Abraça Esperança, que fica em João Pessoa, e a PEP, que fica no Rio de Janeiro, que é a outra forma com um custo um pouco mais baixo, o tratamento fica mais viável. Não é barato ainda assim, mas um pouco mais viável das associações. Quando eu faço dessa maneira, eu não sofro nenhum tipo de sanção legal, nada nesse sentido, né? Não vai estar usando um produto ilícito. Exatamente. Não vai sair do consultório com uma recomendação de produto ilícito. Eu mantenho o meu réu primário se eu fizer Mantém. isso. Uhum. Maravilhoso. E Pri, olha só, quando eu faço uso do óleo de canabidiol, eu tenho quais efeitos? Como que eu sinto esse óleo agindo no meu corpo quando eu tenho ansiedade, por exemplo? Só para pegar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas vai se familiarizar um pouco mais. A gente acaba, né, tem a comprovação de efeito ansiolítico, a gente inicia em dosagem baixa, não tem grandes efeitos colaterais. Quando tem efeitos colaterais como vertigem, sonolência, a gente remaneja a dosagem, por isso aí mais uma vez a importância de um acompanhamento, né? Mas
normalmente não vão ter muitos efeitos indesejados. E a melhora, você vai ter um uso mais prolongado, assim como um antidepressivo, que demora pelo menos 15 dias para começar a ter o melhor efeito, 4 semanas para a gente observar com mais segurança, e o uso dos fitocannabinoides também requer tempo, acompanhamento para ter uma melhora. Então, não vai usar o produto, o óleo de cannabis e ter uma alteração ou um barato, né, que você perguntou, né? Então, não é esse o objetivo, não é o uso recreativo. Então, nas formulações, a gente toma esse cuidado para que o THC não fique em grande predominância e possa causar qualquer efeito psicoativo. Mas já tive pacientes com vertigem intensa que teve que suspender ou então mudar a formulação desse óleo. Tá, mas assim, você comentou do enjoo, né, da vertigem. Isso é no começo, no processo de adaptação. No começo, até porque, como eu disse antes, é indicado para tratamento de náusea e vômito em tratamentos de quimioterapia. Então, a longo prazo, é a melhora desses sintomas, não o contrário. E a gente está falando, que me parece mais um ponto positivo de uma substância, né, de um óleo, que traz poucos efeitos colaterais, né? Porque a gente sempre fala muito sobre, você falou, né, polifarmácia, né? Polifarmácia, que é quando a pessoa chega, e às vezes, cara, eu tô atendendo na clínica, é muito doido isso, assim. A pessoa vem e ela fala assim, não, porque eu tô com um quadro X. E aí eu começo a falar com ela, porque a gente tem que conhecer a vida da pessoa e tudo mais, né? E ela fala, então, e aí, ó, eu tomo tudo isso daqui. E aí ela me passa um pergaminho de coisas lá que ela tá tomando, né? E a gente sabe o quanto que é complicado, por exemplo, dependendo da medicação, a gente tirar a pessoa, né, depois, fazer o desmame. A gente sabe que muitos remédios têm efeito colateral, a gente cai naquela coisa do remédio para o efeito colateral do outro Interação medicamentosa, né, com vários remédios. E aí a gente está falando de um óleo que traz muito pouco desse efeito colateral negativo após a adaptação do organismo? Sim, pouco efeito colateral, seguro. E, então, sem grandes problemas. Por exemplo, já tive casos de pacientes que relataram diarreia, mas aí estava mais relacionado com o óleo, né, de glicerina, por ser um óleo, do que com os fitocannabinoides, com os compostos. Você já teve, você falou que teve gente que não se adaptou, né? A gente sabe que tem dosagens diferentes, né, da concentração da substância e tudo mais. Isso é teste? Ou eu consigo saber, por exemplo, é dor, então provavelmente eu vou ter que usar tal concentração, ansiedade eu vou numa concentração menor, e a gente tem como saber isso previamente ou é teste? Assim como outros medicamentos, a gente tem mais ou menos uma base dos estudos com quantas miligramas fez efeito para tal patologia. Existem até calculadoras de dose para auxiliar nessa titulação. Mas, geralmente, a gente começa em doses baixas, com menos compostos, dependendo da demanda que está vindo aquele paciente, né? Mas, geralmente, a gente começa em doses baixas, conforme for apresentando uma melhora, a gente estaciona, não melhorou, a gente vai aumentando, não tolerou, a gente reduz. Então, é um acompanhamento mesmo, assim como outras medicações. Como todas as medicações. Eu vejo você falar assim, né? E eu vejo que você curte o assunto. Você é uma pessoa que defende mesmo que a gente use. A gente já conversou sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal agora. Você já teve algum tipo de problema ou constrangimento por fazer defesa dos derivados, dos óleos e tudo mais? Já houve algum momento que você ficou numa saia justa, seja na vida particular ou seja com um pai de algum paciente seu ou o próprio paciente? Eu mesmo tive resistência, né? Assim, como eu te falei, a mãe do paciente trouxe e teve que falar mais de uma vez para eu aceitar aquela sugestão. Então, eu tive um preconceito em relação, porque a gente sempre soube, maconha causa esquizofrenia. Então, como que eu, na psiquiatria, vou prescrever algo que causa esquizofrenia? Aí você vai estudando e vai vendo que não é bem assim. Então, teve o meu preconceito inicial e de pacientes
Tive já pacientes com resistência, mas nada que uma boa orientação, que até mesmo a melhora do quadro não trouxesse uma mudança de opinião. E você diz uma resistência por uma questão de moralidade mesmo? De moralidade, da né? Sempre que tem alguma resistência é relacionado ao preconceito mesmo. Porque não dá pra gente dizer que é uma questão científica e médica, porque os estudos mostram outro caminho, né? Assim, é um tratamento médico, então é um auxiliar, é um medicamento auxiliar no tratamento, como outras doenças, né? Você chega, o teu médico te prescreve tal coisa, você acredita e esse é o objetivo, que ele esteja prescrevendo que vai ser melhor para você nas suas condições. E assim funciona com os extratos da cannabis. É mais uma prescrição médica. É até importante falar, não é milagre, porque tem gente que espera um milagre e, né, ficam ansiosos e realmente depositam todas as expectativas, aí chega lá e não responde. Assim como qualquer outro medicamento que você pode tomar e não responder, não fazer nada. Então, não é um milagre, tem pessoas que vão se beneficiar muito, outras nada, mas tem que ter um motivo também para tomar. Não vai tomar para melhorar a minha imunidade apenas, né? A não ser que você tenha um problema com a imunidade, mas né, não vai colocar substâncias, ingerir medicação, seja fitoterápica ou não, só porque tá na moda, né? O subtítulo do episódio de hoje vai ser Cannabis Medicinal como todas as outras medicações. Isso. Vai ser esse o subtítulo, porque é disso que a gente tá falando, né? No documentário, Pri, tem uma hora que um profissional ele vai comentar uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar, que ele vai falar assim, eu não prescrevo ópio para os meus pacientes, eu prescrevo opioides. E aí, isso para mim abriu todo um argumento novo para ter esse tipo de conversa, que com você a gente não vai discordar, mas com pessoas que são resistentes, porque se dá da mesma forma, né? Eu não vou prescrever maconha para uma pessoa, eu vou prescrever medicações derivadas... fitocannabinoides, vou prescrever compostos que vão trazer benefício para a patologia que você está trazendo em questão. Mas, deixa eu falar uma coisa, porque você me lembrou um professor meu da faculdade. Na faculdade, numa discussão que eu não sei aquela discussão da faculdade, você não sabe como começou e aí você tá no meio dela. A galera tava falando sobre legalização, etc, etc. E um argumento que o professor meu, ele usou contra, na época, isso a gente tá falando, gente, 10 anos atrás, tá? Porque eu imagino que ele tenha 15, evoluído. Né? Eu espero que ele tenha evoluído na questão também, mas assim, ele usou como argumento justamente o que você falou. Não, mas a maconha, ela causa esquizofrenia. Disserte sobre isso, por favor. Causa, como é que a gente entende isso na medicina? Justamente o ponto do cérebro em formação, né, em desenvolvimento, e algumas substâncias podem atrapalhar esse processo de conclusão aí de reta final, mas geralmente indivíduos com predisposição para um quadro psicótico. Então, se você não tem uma predisposição para quadros psicóticos, como por exemplo transtorno, né, esquizofrenia, você não vai desenvolver esquizofrenia por conta do uso da maconha. Então, isso a gente não tem provado que a maconha causa, mas a gente já tem provado que ela pode ser um agente aí, acelerador do processo. Mas isso não quer dizer que você não teria num outro momento da vida. E aí são questões mais relacionadas com a predominância do THC por ser o composto mais psicoativo, então a importância de ter um acompanhamento também pelos riscos do uso irregular, inadequado e prejuízos. A gente vai acabar tendo em algum momento um programa sobre legalização, porque eu já estou mexendo os pauzinhos para acontecer. Mas eu lembro que um dos argumentos que a gente até usou com esse professor é que, ok, mesmo que cause, as pessoas estão fumando, né? E, aí e fumando produtos sem qualidade. Então... Esse é o ponto que a gente estava conversando ali fora, né? A gente está comercializando um produto onde você não tem controle de qualidade nenhum e onde você não pode ir no Procon, gente, reclamar. Então, você está consumindo fitocannabinoides ou você está consumindo amônia, por exemplo? Né? Pois então,
não sabe o que você está consumindo. A gente literalmente não sabe. Até a importância, de novo, é uma planta que requer muito cuidado, suga muitos metais pesados do solo, então ela precisa de um cuidado de pessoas com experiência e para essa finalidade medicinal. Não que, né, quem queira fazer uso recreativo, não vou entrar na posição de julgadora, né? Mas lembrando que é crime no Brasil plantar, né, produzir o seu próprio óleo, a não ser que você tenha uma autorização judicial para isso. Se for uma associação, como você falou, né? E quando a gente fala do CBD ou do THC, que eu quero entrar no THC mais para frente também, esse uso, ele é diário, é quando a pessoa tem, por exemplo, vamos pegar fibromialgia, que a pessoa, ela tem, normalmente tem uma dor regular ali, né, mas ela tem crises. Esse uso do CBD, ele seria diário ou ele seria no momento de crise? Ansiedade dá para fazer da mesma forma. Como que seria? Nossa prescrição geralmente é o uso diário, normalmente 2 tomadas ao dia, após o café da manhã e após o jantar, por questão do pico de ação do fitocannabinoide aí, do óleo, após as refeições, porque aumenta em 5 vezes a absorção, então um produto que você já paga caro por ele, se tiver formas de aumentar, né? De aumentar a atividade deles, né, usar disso, a gente vai usar e a alimentação aumenta em 5 vezes. Então a gente recomenda depois do café da manhã e depois da janta. Mas tenho vários pacientes tomando somente uma vez ao dia. Uso um dia sim, um dia não, ou só quando necessário, eu não tenho. Mas uso diário da medicação. Uma pergunta que uma tia minha faria para você, tá? Pra gente pegar de uma forma geral ali. THC, saindo um pouquinho do CBD agora. THC, ele é tido historicamente como como a substância da chapação. É a substância do barato. E aí você falou pra mim assim, não, a gente tem, que eu até falei que era uma surpresa pra mim, né? A gente tem uso pro THC também. E aí, eu uso um óleo de THC, eu fico chapado? Como é que funciona isso? Minha tia perguntando. A gente coloca o CBD junto com ele, às vezes em mesma proporção, porque, como a gente também conversou, o CBD tem uma função de mimetizar esses efeitos do THC. Então, ele entra como um protetor. Mas vamos falar somente do THC. É um potente analgésico, então dores mais intensas têm uma melhor resposta. Quem não tem apetite, então, como aumento de apetite. Isso aí eu desconfiava que acontecia. Já ouvi falar do pessoal comentando sobre isso. Doenças crônicas, né, que geralmente não conseguem se alimentar ou tem algum prejuízo no ganho mesmo de peso, então auxilia. E o canabidiol já entra em contrapartida como mais anorexígeno, como diminuidor do apetite. Então, mais uma vez, eles entram em balanço. O THC com um efeito mais sedativo, então auxiliar para insônia, para dormir melhor. Ele tem funções mais pontuais aí, a gente acaba usando, eu particularmente uso em associação com o canabidiol, mas tem principalmente pacientes de dor crônica que a necessidade de associar uma quantidade pequena de THC até 0,2%. A gente tem a liberação da Anvisa, até para importados com THC também. Nas farmácias a gente só tem o canabidiol isolado. Então, pode ir na esquina, mas você só vai encontrar o canabidiol isolado. Então, ele tem seus méritos. THC, mas é o composto mais psicoativo, então tem riscos, sim. THC, então, se eu precisar fazer uso, eu preciso importar, então. Ou a gente tem no Brasil, só não tem na farmácia da esquina. Tem no Brasil, tem uma marca na farmácia que é de fora do país, então não é uma marca brasileira. E as associações podem fazer também determinadas níveis, podem ser formulados também nessas associações. Então, no Brasil, a gente teria de associação, o acesso, né, ou importado. Entendi. E eu vi no seu Instagram, que eu estava fuçando lá, que recentemente você teve numa associação, né? Sim. Associação Canábica Maria Flor, é isso, né? Isso, fica em Marília, aqui pertinho, né? Isso, dá pra ir, né? Isso que é legal, porque aqui pertinho. O pessoal da técnica daqui a pouco vai colocar umas fotos que eu roubei do Instagram da Pri aqui, que aí a gente consegue ver, né, como que é
por mais que a gente explique, né? O pessoal que tá só ouvindo vai ficar com a nossa explicação de áudio, mas o pessoal que tá assistindo pelo YouTube vai conseguir ver certinho. Por que você resolveu ir lá? Qual foi o interesse? Foi um convite super especial, aliás, muito bom, bem feito o convite, da própria associação. Fizeram uma imersão Maria Flor, que era para conhecer os processos da plantação até virar óleo. Então a gente... você vê tudo. Nós acompanhamos todos os processos, fizemos, né? Você botou a mão na massa, Pri? Sim, cortei, separei a flor da folha. Então a gente colocou a mão na massa. Então isso foi legal, essa vivência, porque a gente não fica só no papel da prescrição. A gente entende ali do processo também, como é feito. Agora a gente está começando a ver a Pri. Ali, ó, admirada. Então, daí tem o processo de colheita, vai cortar essas em porções maiores, depois elas são colocadas para secagem, dá para olhar na imagem que tá de ponta cabeça, então tem que ser pendurada de ponta cabeça, então aí entra os... Ali é a secagem, né? A secagem. Então a delicadeza da planta, que você não sabe se qualquer um vai ter esse cuidado para você consumir. Então elas têm uma posição para ser colocadas, depois disso a gente, depois dela seca para fazer o óleo, corta a flor da folha, então a flor que é feito o medicamento, que tem em cima ali os tricomas, que é onde é extraído o óleo. Lembrar que, como a gente sempre está à frente, são as plantas fêmeas, que são para a produção do óleo. Faz tudo melhor, né? Faz tudo melhor. Ô, Pri, por que tem... Naquela primeira imagem tinha em cima, né, que ela estava penduradinha ali, e embaixo. A questão delas ficarem embaixo, que eu acho que nesse canto esquerdo também tá. Por que em alguns momentos... Aqui, ó, em alguns momentos fica em cima e em alguns fica embaixo? Eu acredito que só uma questão de disposição mesmo. Sim. Mas podemos ter, sim, alguma especificação de alteração do composto. Eu devia estar encantada aí com outra questão quando falaram nesse ponto, viu, Ana? E Pri, aí no caso, eles trabalham com... A gente sabe que a cannabis, a planta, ela tem a índica, a sativa, tem vários tipos, né? Várias espécies. Sativa, índica e ruderalis. Isso, sativa, né? Obrigado. Aí eles trabalham com um tipo dela, com os 3 tipos, existe algum tipo de cruzamento, como que é? Com a sativa, né? Com a sativa. E aí, mas a própria sativa tem diferenças de teor, de composições, e aí eles têm vários subtipos, né? Tem inclusive de cruzamento genético que eles mesmos criaram lá, então tem bastante diferença aí de uma planta para outra. Eu acho que esse movimento que você fez de ir lá conhecer, se a gente pudesse, até perguntei para você, né, em off, a gente pode ir lá ver e tal, né? Porque eu acho que se existe, até um certo ponto, algum tipo de suspeita sobre a seriedade do que está sendo feito, quando você vai lá e você vê toda a estrutura criada, os profissionais envolvidos, eu acho que acaba essa dúvida, né? Com certeza. É por isso a importância da confiança no médico que está te acompanhando, para ele também estar te indicando um produto de boa qualidade. Aí entra, assim como os outros medicamentos, que a gente tem uma melhor resposta em determinadas marcas e uma resposta um pouquinho inferior em outras marcas. Como eu conheci essa produção do óleo de cannabis, eu também já fui em laboratório de medicamentos. E também é incrível todo o processo até virar aquele comprimido, até virar aquele xarope, aquela solução. Então, é interessante para quem trabalha como prescritor ter esse conhecimento do início, já que eu acredito que o acesso para toda a população não vai ser possível, mas que pelo menos o profissional que te acompanha tem esse conhecimento. E é o máximo de propriedade que você pode ter para falar de alguma coisa, né? Porque, eu fui no laboratório, eu fui na associação que faz o óleo. Isso é importante, ó. Tem a estufa, onde acontece ali a plantação, a colheita, e tem o laboratório, isso que a gente mostrou da secagem, da parte de trima, é um laboratório, né? É montado para produção de fins medicinais. Fala um pouquinho, eu fiquei curioso, que outros laboratórios você frequentou?
Eu fui de medicamento psicotrópico também, então da área da psiquiatria. Eu fui conhecer vou falar, não tem problema nenhum, fui conhecer o laboratório Axê. Com certeza já viu aquela caixinha rosinha. Então eu fui conhecer principalmente essa fábrica dos medicamentos psiquiátricos, né? Então os antidepressivos que eles têm, da linha deles. Então foi muito interessante ver esse processo pega lá a matéria-prima até a produção final. E ver o processo todo, né? Eu acho que é muito interessante, porque quando a gente compra, eu falando de mim até, né? Quando a gente vai na farmácia, você não entende, você não tem a noção completa de que aquele comprimido que você está tomando, ele passa por toda uma cadeia de produção, né? Que tem tanta gente envolvida e principalmente que ele vem de uma planta, né? Na maioria dos casos, né? A gente costuma pegar um comprimido que é quase uma coisa sintética, que você não entende a origem direito, né? Vendo todo esse desenvolvimento, muda até a relação que a gente tem com aquilo que a gente está ingerindo muitas vezes, né? Tem uma maior segurança do que você está consumindo. Quando a gente conhece a orientação, a educação, é a porta para a gente quebrar os preconceitos, né? E é legal porque a nossa intenção aqui era justamente essa, né, Pri? É mostrar que a gente não está falando de uma várzea, a gente não está falando de uma bagunça, a gente está falando de uma indústria que, apesar do pouco incentivo que ainda existe, né, é muito séria, e mais do que muito séria, ela está trazendo um enorme benefício, né, para muita gente, né? Muito séria, salvando vidas, estão mudando qualidade não só daquele paciente, mas de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Deixa eu te falar um negócio. Eu te peguei de surpresa, né? Porque a gente não tinha conversado sobre isso. Mas no documentário que você me passou, que daqui a pouquinho, quando a gente entrar na recomendação, a gente vai falar dele, existe uma frase que, pra mim, assim, ela é muito potente e ela... Acho que qualquer pessoa que lê essa frase vai colocar a mão na consciência e vai falar, acho que a gente tá diante de algo realmente diferente. Se o nosso papo todo ainda não deixou isso claro, eu queria que você comentasse a frase do começo do documentário, que é do Siddhartha Ribeiro, que ele é neurocientista e biólogo, né? E ele vai falar o seguinte, olha que interessante. A maconha está para a medicina do século XXI, que é o século que a gente está, né? Como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. A gente escuta muito falar sobre a descoberta dos antibióticos e como eles mudaram o mundo, a grandiosidade, né, dessa descoberta, Exato. O aumento de vida, de tempo de vida com a descoberta dos antibióticos. Tudo isso está relacionado com o sistema endocannabinoide. Então, para ter essa potência, essa ação em várias patologias, precisava de um sistema próprio para fazer tudo por dentro, né? Então, graças ao sistema endocannabinoide, a gente tem essa resposta, a gente tem receptores no corpo inteiro, por isso serve para muitas patologias. Então, com certeza, uma melhora de qualidade de vida é indiscutível. Então a gente vai ouvir falar muito da cannabis medicinal ainda? Com certeza, né? Eu já escuto até mais nomes hoje em dia de colegas prescrevendo, se atualizando, coisa que quando eu iniciei ele em 2019 tinha poucos nomes que prescreviam. Eu particularmente, falando como psicólogo, né, e sociólogo, que eu posso falar das duas áreas, mas não como alguém da medicina, né, eu enxergo, por tudo que a gente conversou, pelo que eu pesquisei, pelo documentário, por tudo mais, que a gente perdeu muito tempo, né, Pri, de não pesquisar por questões que são puramente morais, né, são moralizantes, são moralizadoras, né, e no fim das contas a gente podia estar usufruindo dos benefícios dessa planta, né, do que ela pode trazer. Tomara que as coisas mudem mesmo, né? Porque, gente, eu escuto muito na clínica, sabe? As pessoas comentando do benefício. E isso, como a gente falou, porque tá fumando e não tem aquele padrão de qualidade. Já não é todo o benefício que teria. Gente, imagina se a gente tiver uma coisa... antes tarde do que nunca, né? Tomara que as coisas encaminhem de verdade, assim. Vamos para a recomendação, que a gente sempre termina com as recomendações aqui. Vamos lá. Gente, a gente falou um pouquinho sobre o tema, né, de cannabis medicinal, psiquiatria e tudo mais, mas a gente sabe que dava para a Pri ficar aqui comigo até amanhã cedo, vai voltar, porque a gente já estava combinando outros assuntos, né, mas a gente sempre termina com recomendações que são formas de complementar um pouquinho o que a gente conversou, né. Eu
achei um documentário que é mais curtinho, né? Que é uma série, na verdade, que a Netflix tem, que chama Explicando. E eu sou, sabe a pessoa que é fã do Guia dos Curiosos, dessas coisas assim? Eu sou o cara que, se não tá fazendo nada, eu falo, deixa eu ver como é que é feita a agricultura na Indonésia, sei lá, eu sou essa pessoa. Então, essa série da Netflix, Explicando, ela é uma série que me pega muito, porque às vezes quando eu tô ali na hora do almoço, alguma coisa, explicando o telégrafo. Gente, vamos ver como é que o telégrafo... Qual é a do telégrafo? Aí eu vou lá e assisto. E por acaso eu tava passando lá nos temas e existe um explicando maconha. E, gente, pessoal que tá vendo e ouvindo... Fácil acessar na Netflix. Netflix, gente, a coisa mais acessível do universo, assim, hoje sabe? Hoje em dia, né? E é 20 minutos, e às vezes a gente pode pensar assim, 20 minutos não agrega tanto. Meu, agrega, tá? Eles vão falar sobre questões históricas, eles vão falar de benefícios, eles vão falar de possíveis riscos, mais ou menos o que a gente falou aqui também, mas mais condensado, né? Então eu acho que é bem, bem interessante. E a Netflix tem isso, né? Por ela estar muito popular e por ela pegar várias camadas da sociedade, né? A linguagem muito rápida, muito jovem, assim, sabe? Então vamos falar e não sei o quê, e aí entra uma inserção, aquela coisa animadona, assim. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho desse documentário que você me indicou, que foi a lição de casa que eu fiz, né? Uma das, que chama Cannabis, o investimento do bem. Esse nome já é maravilhoso. Eu fui apresentada esse documentário na Associação Maria Flor, então eu conheci a partir dessa imersão, e fala até de questões históricas do proibicionismo, de como mais ou menos se desenrolou essas questões da proibição, até mostrando os efeitos medicinais. Então, um ótimo documentário no YouTube, né? Fácil também de encontrar e esclarecedor, né? Tem profissionais médicos, terapeutas canábicos fazendo uma explanação. Terapeutas canábicos, a gente tem um termo. Que trabalham geralmente nos laboratórios, né? Nessa produção do óleo de cannabis, e tem um conhecimento a mais. Geralmente ficam até ou coordenam, né, a equipe, ou também em dúvidas do paciente, se apresentar algum efeito diferente, também é comunicado e recebe um auxílio. Ele participa da produção e do uso orientando também. Sim, também. Que interessante, que legal. Gente, esse documentário que a Pri passou, assim, a gente sabe, tem o Cortina de Fumaça, tem o Quebrando o Tabu, mas esse documentário eu achei ele muito completo, muito detalhado. Traz bastante para essa parte medicinal, científica, Sim. né? Porque assim, quando a gente fala do Quebrando o Tabu e do Cortina de Fumaça, é interessante também, lógico, mas eles vão falar muito mais da parte de legalização, né? Eles vão falar do porquê que nos Estados Unidos, a gente falou em off, né, a questão racial nos Estados Unidos pesou muito. A gente sabe que os Estados Unidos é um país até hoje profundamente preconceituoso em relação à raça e tudo mais. Então, esses dois documentários, eles vão falar muito disso, né? Quando a gente pega o cannabis e o investimento do bem, a gente está falando justamente da cannabis medicinal, que eu acho que é o que a gente está em foco aqui hoje. Então, assim, muito completo. Então, gente, explicando maconha, Netflix acessível pra caramba, cannabis, o investimento do bem, YouTube acessível pra caramba também. E a Pri me falou também sobre um livro chamado Tratado de Cannabis Medicinal. Tratado é um nome pomposo. É um tratado, realmente. Uma das professoras que eu tive, a doutora Ana Raoni e os colaboradores. O livro está aqui na tela para o pessoal ver. É recente também a publicação, está sendo desenvolvido há muito tempo, mas a publicação recente é mais voltado pro profissional, mas está aberto para quem tiver curiosidade de entender mais da parte técnica. Ele é um livro mais técnico, mais então. Técnico. Entendi. Sim. Tá. É legal a gente falar, porque assim, Netflix a gente sabe que é para todo mundo, né? O documentário eu acredito que é uma linguagem bem acessível mesmo. E o livro a gente já deixa um pouquinho eu tenho colegas, né, médicos que me procuram para saber onde aprender, onde estudar, qual curso fazer. Então, recomendo a SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis,
A USP tem um curso de especialização em tratamentos com cannabis, e a Unifesp, o CEBRID, também tem alguns cursos para atualização e para a gente aprender, que na faculdade a gente não aprende sobre esse tema. E é bom saber porque o teu paciente vai te perguntar. Precisa ser médico? Tem também autorizado para dentista. Dentista? Que sensacional. E, se não me engano, recentemente para médico veterinário. Então tem... Você tá brincando tem comigo. Tratamento com cannabis também para os bichinhos. Que maravilhoso. Para dor, provavelmente? Não tenho muito conhecimento, mas acredito que para dor ou doenças crônicas também, sim. assim como o ser humano. Gente, só vejo benefício, gente. Pegou na parte dos bichinhos e acabou comigo. Gente, então é isso. A Pri tá aqui, cumpriu o papel de esclarecer muita coisa pra gente aqui. Não dá pra esgotar, né, Pri? Porque tem muita coisa que a gente pode falar. Mas a gente volta mais vezes pra falar sobre isso e pros outros temas, né? Pri, queria te agradecer. Obrigada, prazer foi meu. A gente vem combinando esse papo há muito tempo, né? Que bom que deu certo aqui. E que bom que a gente conseguiu fazer com que esse conhecimento ele se torne acessível para a gente desmistificar muita coisa, né? Ótima iniciativa e corajoso falar sobre esse tema. Não, eu falo pro Bruno, que tá ali atrás das câmeras ajudando a gente, que se não for para causar, eu não saio de casa. Isso. Então é isso, Pri. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal que assistiu, que acompanhou a gente também, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, porque é o termômetro, né, pra gente saber que o assunto tá agradando. Se inscrevam no canal também, a gente vai ter 1 milhão de episódios, eu tenho uma agenda de mais de mês já marcada aqui. E, gente, coloquem nos comentários dúvidas que eu mando pra Pri. Eu não sei, eu mando pra Pri, a Pri responde. Se eu não souber também, a gente passa pra cima. Eu passo pra Pri, a Pri dá um jeitinho ali, a gente responde e a gente auxilia vocês também. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado, Pri. Obrigado. A gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau.